Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Marco Aurélio. Ministração da Palavra de Deus. Graças a Deus. Livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, versículo de número 3 em diante. Diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo, ou seja, ao anoitecer, para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém ali, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, ou seja, fugiram ao anoitecer, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Amém? Graças a Deus. Pai justo, mais uma vez recorremos à Tua palavra. Eu quero te pedir, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, que essa palavra, ela esclareça, que essa palavra abra entendimento, aumente a fé, trazendo ao coração e à vida dessas pessoas que ouvem, Pai, os meus irmãos, meus amados ouvintes, que eles possam, Pai querido, terem a sua fé fortalecida pela Tua palavra, Senhor Deus. Que o entendimento deles seja renovado. Enfim, Senhor Deus, que essa palavra produza neles fruto de justiça, de entendimento, produza cura, livramento, provisão, renovo, esperança, alegria, fé para te agradar. Porque o meu desejo e a minha oração é que eles possam confiar, assim como eu tenho confiado pela Tua graça e pela Tua misericórdia, na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Eu quero te chamar a tua atenção, para uma coisa. Deus me incomodou muito nesse dia para falar com você sobre isso. A vida de fé é algo, às vezes, meio complexo, porque até nós entendermos realmente o que é a fé, nós vamos titubear, né? Vamos, muitas vezes nos desesperar, e às vezes até com entendimento de fé, às vezes nos desesperamos. Mas eu não quero falar disso com você, não. Eu quero falar com você daquele que é o autor e consumador da fé. Se Deus me chamou e chamou você para viver pela fé, Ele quer que eu e você confiemos nele, na palavra dele. Independente da circunstância pela qual eu possa estar vivendo, independente de qualquer coisa, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, quando ele está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: olha, Lucas 1,37 diz assim: mas para Deus não há impossíveis, não haverá ou não há impossíveis em todas as suas promessas. Jeremias, ele diz: haverá, Jeremias, demasiadamente alguma coisa difícil para mim? Alguma coisa demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Não existe, verdadeiramente não existe. O nosso Deus é o Deus para o qual não existem impossíveis. É o Deus que se apresenta a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Em Romanos 4,17 diz que Ele é o Deus que vivifica mortos e chama à existência as coisas que não existem. Mas o que é que eu quero falar contigo nesta manhã, pelo Espírito de Deus que usa a minha boca nesta manhã para te abençoar? É justamente sobre essa questão da circunstância. Eu não consigo imaginar, às vezes, né, você passando a situação que está passando e alguém dizendo: vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, e você olha: mas como?
como se está tudo perdido, se eu não vejo saída, você não vê saída. Como se eu não vejo escape, você não vê escape. Como se eu não vejo a cura, você não vê a cura. Como se eu não vejo solução, você não vê a solução. Mas Deus, o Deus que pode todas as coisas, que fala contigo nessa manhã, Ele tem a solução, Ele tem a resposta, Ele tem a estratégia, Ele tem a cura, Ele tem o livramento, Ele tem a provisão, Ele tem o que você precisa, mas que você não consegue ver, não consegue perceber como sair desta situação, não consegue ver que o resultado pode mudar, não, e às vezes, mais do que não ver, já desistiu. Essa passagem que nós lemos agora está numa época muito difícil para o povo de Israel. Ali em Samaria estava uma fome reinante, uma fome severa, onde ali os habitantes de Samaria, eles estavam praticando inclusive canibalismo, comendo cabeça de cavalo, já tinham matado os cavalos para comer, já estavam comendo o filho do outro, estava uma calamidade em Samaria, e o profeta Eliseu, ele se manifesta, falando uma profecia. Ele diz assim: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E o versículo 2 diz assim: porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava, era um capitão da guarda, respondeu ao homem de Deus e diz assim: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, e poderia isso acontecer? E Eliseu disse: eis que verás isso com os teus olhos, porém disso não comerás. A falta de fé não me permite tomar posse da bênção, não adianta. A falta de fé não me permite tomar posse da bênção, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se não agrada, certamente desagrada. Se não agrada, certamente desagrada. Se Deus diz, Ele vai fazer. Nem homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Usou o profeta para dizer, assim como diz para você nesta manhã, assim como diz para você que está ouvindo este programa, a voz de Deus, é a voz de Deus falando com você. Tem escape para você, tem solução para você, tem cura para você, tem livramento para você, tem provisão para você, para a tua vida, tem solução no teu casamento, tem solução na tua empresa, tem solução no teu ministério, tem solução na vida do teu filho e da tua filha, tem solução para você, mesmo que você não veja, você não foi chamado para ver. Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então creia nesta manhã, creia naquilo que Deus está falando com você. Deus tem provisão e Ele vai entrar com providência, assim como Ele usa a situação desses leprosos. Agora comece a imaginar comigo aquilo aqui que Deus está me mostrando. Os leprosos, de repente, dá vontade de entrar no alojamento dos sírios. Eles dizem: tá tudo perdido mesmo? Então vamos lá, se a gente entrar na cidade aqui, só tem fome lá dentro, a gente vai morrer. Tá? Eles eram escórias, eram leprosos, na cidade podia entrar, mas nas condições que já estava entrando, era tudo. e ali eles tentando, conversando entre si, disseram: olha, então é o seguinte, se a gente for para a cidade vai morrer, é fome lá dentro, é uma desgraça só, então é o seguinte, vamos lá, se a gente for para os sírios, o mais pode acontecer eles nos matarem, e a gente já está aqui pelas tabelas mesmo, vamos embora. E assim, e lá vão eles, se levantaram à noite e caminharam em direção ao arraial dos sírios, e chegaram na entrada do arraial dos sírios. Não tinha mais ninguém. Deixa eu te falar uma coisa: o Deus que você serve é Deus para o qual não existem impossíveis, que chama à existência as coisas que não existem, que não vê como você vê, que não faz como você faz, que não pensa como eu penso. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos caminhos, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos. Creia nisso, entenda isso nesta manhã. Deus está falando com você. Olha para a tua circunstância, mas agora essa circunstância que você está vivendo, por pior que ela possa parecer, Deus tem solução para ela. Deus tem solução, presta atenção, fica ligado. Olha, eles foram para o arraial dos sírios, não tinha mais ninguém ali. Agora o versículo 6 diz assim: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Eu profetizo na tua vida nesta manhã que você está entendendo esta palavra e que o Espírito Santo de Deus vai te dar um entendimento profundo desta palavra, não somente por causa da minha voz, mas pelo poder de
de Deus, que emana da palavra de Deus, e que o Espírito Santo de Deus vai confirmar no teu coração essa verdade. Ei, Deus está entrando com providência na tua causa, se você crer. Deus está entrando com providência, porque Deus entrou com providência através da vida de 4 leprosos, e quando eles começaram a caminhar à noite, Deus fez parecer no arraial dos sírios que era um grande exército que estava se levantando, e não somente só parecer, mas colocou temor no coração deles. Deus vai colocar temor no coração desses que têm se levantado contra ti, e eles vieram por um lado, porque por 7 eles vão fugir, porque Deus vai pô-los em fuga. Deus vai botar temor no coração deles. Deus vai entrar com providência nessa enfermidade, e a enfermidade vai bater em retirada. Assim como esses sírios fugiram com medo, essa enfermidade vai sair, vai fugir, vai para a profundeza do abismo, em nome de Jesus Cristo. Essa miséria vai sair. É tempo dessa miséria sair, é tempo dessa calamidade sair, é tempo dessa afronta sair, é tempo dessa maldição cair por terra, em nome de Jesus Cristo. Assim como esses sírios ouviram esse grande exército se levantando, tudo isso que está contra você e atrapalhando a tua vida, há de ouvir o barulho de um grande exército celestial se levantando, se levantando em teu favor, se levantando em favor da tua causa, pelejando pela tua causa, porque assim Deus faz contigo, e começa hoje esse negócio, hein? E começa hoje. Toma posse disso, viva isso. Olha, uma vez um homem chamado José, ele usa uma frase que eu gosto muito. Quando ele encontra com os irmãos, ele fala: de fato, vocês me perseguiram, vocês me vilipendiaram, vocês tentaram contra minha vida, sim, mas o meu Deus transformou a maldição em bênção. Ei, Deus está transformando essa circunstância maldita da sua vida em bênção. Você vai sorrir, você vai se alegrar, porque esse choro pode ter durado uma noite, mas a alegria vem nessa manhã. Toma posse disso, viva isso. Deus tem providência para você, Deus tem provisão para você, Deus tem livramento, Deus tem cuidado, Deus tem escape, Deus tem cura, Deus tem a presença dele na sua vida, e a presença dele vai te encher e vai confirmar que essa palavra é a verdade de Deus sobre a tua vida. Olha, meu amado, minha amada, Deus me inspirou tanto para isso. Você não sabe a alegria que eu estou aqui no meu coração por poder te transmitir essa palavra nesta manhã. Olha, o Deus que você serve é Deus de poder, é Deus que tem todo o poder, e não existe impossíveis em todas as suas promessas. Jó 42, versículo 2 diz assim: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Isaías também diz que quando a mão de Deus age, ninguém pode impedir. A mão de Deus está em seu favor. Por isso ele te dá essa palavra nesta manhã, e ele vai mover circunstâncias. E preste atenção aqui, ouça comigo. Deus não tem limitação para agir. Pare, tira o foco da limitação. Deus não tem limitação para agir. Você só precisa confiar. Você foi chamado para crer. Você não foi chamado para avaliar problema. Você foi chamado para apresentar os teus problemas para Deus. Olha, lá em Filipenses, capítulo de número 4, no versículo 6, diz assim: olha, sejam antes as vossas petições colocadas diante de Deus com oração, súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, há de guardar a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vive em paz. Tome posse dessa palavra, tome posse da tua vitória, tome posse da tua bênção. Deus está agindo, Deus está provendo, Deus está cuidando, Deus está curando, Deus está fazendo. Ei, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o creem, para aqueles que dependem, para aqueles que o buscam a cada dia. Isaías 64:4 diz assim: olha, porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com olhos viram, nem com ouvidos se ouviu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que esperam nele. Espere em Deus. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Libertador, Ele é o teu Pai, Ele te ama. Viva isso, receba esta palavra de vitória, em nome de Jesus. Acesse o nosso canal no YouTube, Ministério Pão e Vinho. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Fiquem todos com Deus. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 4, versículo 7. Este foi mais um programa A Voz de Deus. Alimentando a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Participe conosco pelo nosso WhatsApp
983541764. 983541764. Apresentação: Pastor Marco Aurélio.